Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa Salviano, servidora pública federal, técnico do Seguro Social. Hoje, novamente, vamos falar de um benefício que é para os dependentes. Assim como a pensão por morte, esse benefício também é para os dependentes do segurado. Que benefício é esse, Andressa? Benefício de auxílio reclusão. Sim, sobre o auxílio reclusão. Mas antes, se você não é inscrito no meu canal, já se inscreve no canal, curta aí também o vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas, saber que esse conteúdo é relevante, entregar para mais gente, tá? Também comenta o feedback da aula, tá? Deixa aí para mim nos comentários, ajude aí na divulgação, faça o bem. Se você quer fazer parte do meu grupo de estudo gratuito aí também, que eu tenho no WhatsApp, deixa eu quero aí nos comentários se você ainda não faz parte do meu grupo de estudo. Me acompanhe lá também nas minhas redes sociais, que é aí no meu Instagram, na qual trago também dicas. Primeira dica que eu vou trazer aqui pra você, gente, é o que? A primeira vez que você for assistir alguma aula, se for a minha aula, eu indico que você assista realmente, não só escute, assista vendo as aulas, que essas aulas, além de eu falar, eu deixo o banner aqui do lado, tá vendo? Que aqui essa parede geralmente não tem nada, eu deixo aqui, eu fico desse lado do vídeo, do outro lado eu deixo geralmente o vídeo, o artigo da lei, o artigo da instrução normativa que eu estou falando, mas tá passando aqui a letra exata da lei. Porque às vezes tô falando aqui, eu posso cometer algum erro, não falar, posso esquecer alguma coisa, mas aqui o artigo da lei tá completinho do jeito que você deve memorizar para sua prova. Por quê? Eu estou gravando, às vezes moro em apartamento, faz um barulho no andar de cima, ou nos prédios aqui na frente, ou os gatos também, eu tenho gatos, né? 3 gatinhos, então às vezes passa, às vezes não atrapalha, tira, pode ser que eu esqueça alguma parte. Então, por causa disso, tá? Então, os slides aqui complementam o vídeo, é muito bom, tá? Na segunda vez que você estiver assistindo, terceira vez, aí você faça lavando louça, fazendo serviço, porque é correria, eu sei que a vida de concurseiro, da gente que trabalha fora, estuda, é muito difícil. Aí você faz só ouvindo, tá? Mas a primeira vez eu indico você estudar, fazer resumo, porque o resumo ele ajuda também a você fixar, tá? Esse conteúdo aí. É muito importante você fazer resumo, mapa mentais ou flashcard, alguma coisa do tipo, junto com a aula, que ajuda a fixar o conteúdo, e depois você pode fazer assistindo segunda, terceira vez, só para memorizar mesmo, entrar mais o conteúdo, você fazendo aí. Eu estudei o método reverso, que é através de questões, né? Exceto o direito previdenciário, que eu realmente vi a teoria ali, porque o carro-chefe do INSS, do concurso do INSS. Mas, quando eu estava limpando a casa, fazendo as coisas, lavando a louça, eu sempre gostava de escutar uma videoaula ali como revisão de um conteúdo que estudando. Isso me ajudou também, tá? Então fica a dica de técnica de estudo aí pra você te ajudar, te auxiliar, tá bom? Tá, então, o benefício que estamos falando do auxílio reclusão. O auxílio reclusão é para o dependente do segurado, tá? Então não é diretamente para o segurado. O fato gerador, por exemplo, do salário maternidade, que já estudamos anteriormente, é o que? O parto, a adoção e vários outros lá que a gente viu. Agora, para pensão por morte, o que é o fato gerador? O que gera a pensão por morte é o que? A morte aí, né, o falecimento do segurado, porque tem que estar amparado, tem que estar segurado, ter qualidade de segurado, não é? Aqui também, do auxílio reclusão, temos um fato gerador. Qual que é o fato gerador? É a prisão, ou seja, é a reclusão do segurado. Mas a gente vai ver, mas qualquer reclusão, Andressa? Não, é em regime fechado, conforme eu vou estar falando aqui para você. Está lendo exatamente a letra da lei, que é o que? É o benefício devido ao dependente, marca isso, dependente, porque as bancas gostam de trocar aí, colocar aqui para o segurado. Então, o dependente, na hipótese de reclusão do segurado do RGPS, que é do Regime Geral de Previdência Social, nas mesmas condições da pensão por morte. Observar a data da reclusão, independente da entrada da DER, né? Aqui fala que é a data de entrada de requerimento. Então, independente de quando ele deu entrada, a gente tem que observar o que? A data da reclusão, a data da prisão. Isso é importante também ser observado. Vamos falar um pouquinho da fuga agora. Recluso ou progressão de regime. A análise do novo benefício observa a data da nova captura ou da regressão de regime. Ou seja, aqui, o que acontece? O preso, ele tá lá, a reclusão.
E se ele foge, se há essa fuga e ele é recapturado novamente para a prisão, você não vai vender o benefício, não. Aqui a gente vai ter se é nova captura, se ele fugiu, vamos... Nesse caso aqui da fuga, é um novo fato gerador. Então não pula ali ao primeiro. É como se estivesse requerendo, vai ter que requerer de novo, vai ter que dar a entrada do requerimento, né, que é ADER vai ser outro e tal, vai ter que requerer esse benefício de novo, porque é um novo fato gerador, é uma nova prisão. Sempre lembrar disso para os casos de fuga. A data que dá direito ao benefício, ela deve ser fixada na data da reclusão. É a mesma coisa. Lá na pensão por morte, a gente observa muito, a gente sempre marca, que é o fato gerador, que é o óbito desse segurado. Se apresentar documentos pós-óbito, por exemplo, para comprovar a união estável, após o óbito, como a gente vai ver aqui também no auxílio reclusão, não vale, após a captura do preso, entendeu? Então, por isso, esse marco temporal de sempre observar a data do óbito, a data da reclusão, a data do nascimento, no caso do salário maternidade. Qual é RMI? Quando você escutar esse termo RMI, é renda mensal inicial. Então, qual é essa renda mensal inicial do auxílio reclusão? Hoje, atualmente, no Brasil, é um salário mínimo. As pessoas confundem muito. Quando o segurado, por exemplo, recebe até uma margem de salário, ele vai poder... o dependente vai poder ter direito ao auxílio reclusão. Essa margem é um valor maior, mas o valor do auxílio reclusão hoje ele é de um salário mínimo. Vou estar lendo aqui para você o valor exato. O valor do auxílio reclusão, a RMI, será calculada na forma daquela aplicável à pensão por morte. Então, primeira coisa, você sabe que é aquela aplicada à pensão por morte, que é a letra da lei. Você tem que saber dessa maneira, porque é dessa maneira que vai vir na sua prova. Aplicável à pensão por morte, limitado ao valor de um salário mínimo a partir dos fatos geradores, a partir do quê? De 14/11 de 2019, rateado em partes iguais aos dependentes habilitados. Então, se tem 2 filhos, 3 filhos, e a esposa ali, cada um vai receber, né, a cota em partes iguais, é o que está falando aqui. O artigo 382 da instrução normativa, ele traz ali o rol de prisão. Como assim essa liberdade? De que maneira que gera o auxílio reclusão? Tem que ser em regime fechado. Então decora isso também, fixa bem isso, tá? Tem que ser em regime fechado. Andressa, prisão provisória, provisoriamente está preso ali. Gera auxílio reclusão? Também. Vamos estar vendo aqui, ó. Mas é diferente do regime aberto, semiaberto. Andressa, e domiciliar em casa? Também vale, porque se for o regime for fechado, mesmo que seja em casa, com tornozeleira, se for fechado o regime, também vale. A gente vai ver aqui. Artigo 382, então, da instrução normativa. Pena privativa de liberdade. Regime fechado, definido em legislação penal especial. Prisão provisória, preventiva ou até mesmo temporária. Equipara a condição de recolhido à prisão maior de 16 e menor de 18 anos que encontre internado em estabelecimento educacional ou congênere, sobre custódia do juizado da infância e da juventude. Então, sabe esse menor que ele está em estabelecimento, que a gente sabe, né, que é prisão no Brasil a partir dos 18 anos, né? Então, esse menor que comete um delito, que fica lá internado e tal, ele também, a família também dele, ele é equiparado, no caso aí, tá? Ele é equiparado, maior de 16 e menor de 18, ele é equiparado, tá? Então, ele também gera direito ao auxílio reclusão para os dependentes, porque aí, na forma de equiparação. Está em livramento condicional ou em regime aberto, semiaberto, não gera direito ao auxílio reclusão aos seus dependentes. É só regime fechado, prisão provisória ou lá internamento em estabelecimento aí para os menores de 16 a 18 anos. Então lembrar sempre desses aspectos, porque letra da lei, quando cair na sua prova, vai cair exatamente isso. Se houve soltura, livramento condicional, mudou de regime semiaberto, de regime aberto, não vai dar direito aí, não vai gerar, né, o auxílio reclusão. É esses detalhezinhos que você tem que saber para a sua prova. Aquele que eu falei para vocês do regime domiciliar. O cumprimento da pena em prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico do instituidor do benefício de auxílio reclusão não afasta o recebimento do
benefício pelo dependente, se o regime de cumprimento for fechado. Então, falasse lá, teve a prisão domiciliar aí para mulher que tem filhos, geralmente as mulheres que têm filhos pequenos e tal, elas não ficam, às vezes, presas lá no regime fechado na prisão, mas pode cumprir a pena domiciliar, uma pena alternativa. Mas se é regime fechado, o dependente tem direito sim ao auxílio reclusão. Artigo 383 da Instrução Normativa. Recolhimento do direito será exigida comprovação da qualidade de segurado ou do dependente. O que é isso, Andressa? Ou seja, no ato do requerimento ali, esse instituidor, ou seja, esse segurado, ele tem que ter qualidade de segurado, ele tem que estar aí vindo contribuindo, porque a Previdência Social, ela é contributiva, a gente sabe disso, então esse segurado, ele tem que estar contribuindo para a Previdência Social ou tá lá com qualidade de segurado, que é estar naquele período de graça, de 12 meses, 36 meses, 24 meses, e assim por diante, entendeu? Que tem os outros lá também. Então, ele tem que estar nessa qualidade de segurado e também ter qualidade dependente. O que é qualidade dependente? Você comprova, por exemplo, um casamento com o quê? Com a certidão de casamento. Você comprova a filiação, filho com o quê? Com a certidão de nascimento. E não importa, por exemplo, filho, gente, seja para pensão por morte, seja para o auxílio reclusão. Filho, mas é de outro casamento. Agora ele tem casamento com outra esposa, com outra, tá com outra companheira. Não importa. Filho é filho, mesmo que seja de casamento anterior. Os filhos que teve de relação anterior, ou até mesmo que nem teve casamento e tal, teve namoro, ficou ali, teve um filho, o filho, ele tem direito, ele é filho, tem que ter a condição de dependente. Essa condição de dependente é comprovada com a certidão de nascimento, certidão de casamento, por causa do casamento aí, entendeu? Então, aqui tá falando que tem que comprovar a qualidade de segurado, tem que estar inscrito aí no regime geral de previdência social e estar contribuindo. É isso que tá querendo dizer o artigo. E também qualidade de dependente, que tem que comprovar ali realmente esse vínculo de dependente. Fechado. Tem que ser também segurado de baixa renda. Mas, Andressa, mas o que é isso, ser de baixa renda? Existe uma portaria e tem um valor fixado nessa portaria. Esse valor você não precisa decorar, não cai em prova. Geralmente, a Sebrasp, a FCC, as bancas, eles trazem um valor do auxílio reclusão, eles trazem um valor da portaria aí do salário família, tá? Geralmente eles já trazem esse valor. Para esse ano, o valor tá em R$ 1.819,26, R$ 1.819,26 para esse ano de 2024, mas logo estaremos em 2025, muda o valor, entendeu? Então eu não trago muito assim os valores, porque os valores já vai estar na sua prova se for cobrar alguma coisa nesse sentido. Mas assim, então o valor do auxílio reclusão, ele é um salário mínimo, mas o teto para o segurado ali, o segurado de baixa renda, quem recebe até 1.819. Se a pessoa recebe, o segurado, ele está trabalhando, ele recebe até 1.819,26 como a gente viu, ele é um segurado de baixa renda, ele se encaixa, logo ele vai deixar ali auxílio reclusão para os seus dependentes. Vocês têm que saber, diferença do valor, porque a população confunde muito isso. Nossa, o auxílio reclusão tá quase R$1.900, a minha vizinha ali ganha R$1.900, você já deve ter escutado isso, já escutei isso, mas lembra, a lei mudou, a área mudou o valor do auxílio reclusão, entendeu? Então, para fatos geradores antes desse período, tudo bem, podia receber mais de um salário mínimo, mas agora para fatos geradores, a partir aí de 2019, que a lei mudou, tá? Aí não, vai receber um salário mínimo para todos que foram reclusos, né, dessa época para frente, que se encaixe nesse valor da portaria aí também, que é um dos requisitos, regime fechado, segurado de baixa renda, mais o quê? Então, vai pegar a média dos 12 últimos salários de contribuição anteriores à prisão, que não supere o valor da portaria. Quer dizer assim, então vai ser uma média dos 12 últimos salários, eles vão pegar. Se nessa média ele recebeu salário acima desse valor da portaria, ele não vai ter direito, os dependentes não vão ter direito ao auxílio reclusão. É isso que tá falando aqui. Por exemplo, também, se nos últimos 12 meses ele não tiver trabalhado, não tem média de salários ali, não tem nada, o que acontece?
ele é segurado de baixa renda, porque não tem renda nos últimos 12 meses, ele tá desempregado, não tem renda ali no CNIS, né? Que o CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais que a gente usa ali, é uma base, é um sistema que a gente usa ali para saber a remuneração do segurado. Então, se não tem remuneração, ele vai ter direito, os dependentes vão ter direito também, desde que ele esteja, claro, na qualidade de segurado. O segurado recebe remuneração da empresa, ele não tem direito, no caso dos dependentes, daí não tem direito ao auxílio reclusão. Se o segurado recebe remuneração da empresa, os dependentes não vão ter direito, tá? Ao auxílio reclusão. Antes de 18 de 1 de 2019, que é a data aí da mudança, valia o regime semiaberto. Mas essa diferença só trouxe mais por curiosidade, não acredito que a banca vai cobrar isso, mas está na instrução normativa, só para você saber. Dado também receber auxílio doença, que agora é auxílio por incapacidade temporária, receber esse benefício com o quê? Com auxílio reclusão para os dependentes, porque daí seria 2 benefícios, não pode. Antigamente, antes dessa data, 18 de 1 de 2019, o segurado, ele podia optar se ele queria o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, ou os dependentes receber o auxílio reclusão. Agora, não mais. O artigo agora, 385 da instrução normativa, diz que é vedado o auxílio reclusão e salário maternidade a partir de janeiro de 2019. Como mudou, e na tua prova vai cair depois ali, ela não traz esse lapso temporal muito difícil, tá? O que era antes, o que é depois, o que era antes, o que é depois. Na hora que você estiver trabalhando, você tem que saber, tá? Mas pra prova, não cai, nunca vi assim cobrando como era antes, como era depois. Então, o que você tem que saber é que é vedado o salário de maternidade com auxílio reclusão, não pode. Artigo 386. Não dá direito ao auxílio reclusão caso segurado de abono de permanência de serviço ou aposentadoria. Claro, se tá em abono de permanência de serviço ou tá aposentado, ele já recebe benefício previdenciário. Pela lógica ali mesmo, você já mataria uma questão que fosse desse tipo que não pode acumular. A partir de 2019, também, se está recebendo pensão por morte, não gera direito ao auxílio reclusão. Claro, é um ou outro. Um exemplo assim, que poderia, sempre foi assim, se na tua prova, no máximo, eu não acredito que caia uma questão de época temporal, mas se cair, sempre foi desta maneira, não podia acumular, alguma coisa do tipo, você saiba que não, antigamente podia, entendeu? No máximo, se for cair alguma coisa de marco temporal, antes de tal data, depois de tal data, antes da emenda constitucional, após a emenda constitucional, mas essa data não é da emenda constitucional, tá? É da lei que alterou mesmo. Mas, se for cair, seria assim. Sempre foi assim. A palavra sempre, ela geralmente já traz ali uma exceção, alguma coisa. Geralmente, não em todos os casos. Tem casos que sempre é sempre mesmo. Mas a maioria das vezes, não. Filho nascido durante o recolhimento do segurado à prisão terá direito ao benefício? Sim ou não? Então, por exemplo, o segurado tá preso. Antes dele ser recluso, a mulher estava grávida ali, seja cônjuge, companheira, namorada, ou não seja nada dele. Tá grávida dele. Ele tem um filho. Esse prova ali a condição de dependente, esse filho terá direito ao auxílio reclusão. A partir de quando, Andressa? A partir do nascimento dessa criança, tá? A partir do nascimento daí, ele terá, sim, direito ao auxílio reclusão. Que nasceu depois que o segurado estava preso, só para ficar mais claro. Então, o filho nascido após o segurado ser preso na prisão, após a prisão do segurado, ele também tem direito ao auxílio reclusão, a partir da data do nascimento da criança. Outra coisa. E a esposa, cônjuge, companheiro, após, se esse preso, esse segurado, tá lá na cadeia, na prisão, ele casar ou ele constituir união estável, acontece, isso acontece, gente. Esposa, essa companheira, ela tem direito ao auxílio reclusão? Não tem direito ao auxílio reclusão, porque é após o fato gerador. É a mesma coisa, quando lá na pensão por morte, para comprovar a união estável, eles mandam muito, gente. Pra gente é o quê? Eles vão lá, registram em cartório, união estável após óbito. O segurado já morreu, eles vão lá e registram no cartório, é uma declaração, né? Levam testemunho e tudo mais, de convívio. Não vale, porque é após óbito. Não pode ter comprovante após o óbito. Aqui,
No caso, não pode ter depois do fato gerador, que o fato gerador aqui é o quê? A reclusão. Então, o casamento após o segurado já foi preso, união estável após, não vale. Agora, digamos que esse segurado, ele casou. Ele casou lá na cadeia, ele casou, resolveram casar, enfim, conseguiu, casaram com ele preso. Porém, antigamente ele tinha união estável com ela. Como assim, Andressa? Ele já convivia lá fora com ela, só não era casado, registrado em cartório, não tinha certidão de casamento. Mas ele tinha união estável com ela antes da prisão. Aí sim, se ele comprova essa união estável com os documentos, junta, comprovante de mesmo domicílios, filhos em comum e vários outros documentos que dá para comprovar a união estável, se comprova realmente a união estável antes do fato gerador, que é antes da prisão, mesmo que ele casou depois, aí vai valer o auxílio reclusão para essa companheira aí. Nesse caso, sim, para essa esposa agora que casou só depois do segurado preso. Ele tem que comprovar que esse segurado permanece preso, que ele permanece ali em regime carcerário, tá? Então, a gente não tem, até que seja o INSS tenha a base, esse sistema do Conselho Nacional de Justiça, até isso o dependente vai ter que comprovar. E ele comprova por atestado ou declaração do estabelecimento prisional ou certidão judicial a cada 90 dias. Então, a cada 90 dias, tem que decorar esses termos, essa data, tá? De 90 dias, cada 90 dias, tá? Tem que ter, é obrigatório isso, tá? Para manter recebendo aí, para poder continuar recebendo, ele tem que apresentar esse documento, que é atestado ou declaração do estabelecimento prisional ou certidão judicial a cada 90 dias, ou senão ocorre o que? Suspensão do auxílio reclusão. Ocorre o que? A suspensão do auxílio reclusão. Cuidado com a diferença entre suspensão e cessação. Porque a Sebrasp, ela gosta desses termos, porque a gente confunde. Agora o benefício aqui é suspenso ou agora aqui é cessado? Até auxílio reclusão foi um dos temas, né, de discursiva da segunda etapa do curso de formação. Se você não sabe, o que eu indico para você, não precisa se preocupar com a segunda etapa, com discursiva, nada dessas coisas. Eu fiz muita discursiva, hoje domino a discursiva, domino aí a banca Sebrasp, conheço muito bem o examinador, mas porque eu fiz umas 80 discursivas até mais, fiz bastante, treinei bastante, e com recurso para conhecer o examinador, mas para isso e conheci hoje, sei o que a Sebrasp cobra, então fica tranquilo, mas só estude a segunda etapa na segunda etapa. Foque na primeira etapa, eu sempre falo isso, foque na primeira etapa. É muito importante focar na primeira etapa, porque é muito difícil, você vai ter tempo. Escuta o que eu tô falando, você vai ter tempo para estudar para a segunda etapa. Eu vou abrir a minha mentoria também agora em novembro, no começo de novembro, para a primeira etapa aí do concurso do INSS, mentoria formada por 18 apostilas, toda diagramada do edital de técnico do Seguro Social na parte de direito e previdenciário, mais técnica de estudo. Lembrando, a minha mentoria vai até a primeira etapa do concurso do INSS, até a prova do concurso do INSS. Então, você vai ter acesso a muito tempo e eu tô ali tirando as suas dúvidas, pegando na tua mão, te ajudando. É mentoria, não é curso, apenas curso gravado. Tenho todas as aulas gravadas, tenho as apostilas todas disponibilizadas para vocês, fora os bônus que eu tenho aí, que eu também não vou falar, porque é surpresa para os alunos. Isso que é a minha participação, te ajudando ali para te ajudar a você ver, enxergar onde você está errando. Então é mentoria mesmo, não é curso, tá? Para quem se interessar, vou estar abrindo as vagas no começo de novembro. E deixe aí para mim nos comentários se está gostando do conteúdo. Mas vamos lá trazer agora as espécies para você de suspensão do auxílio reclusão. Esse rol é taxativo, eu vou estar lendo aqui, isso você tem que saber, tá? Tem que decorar, não tem jeito. Ou você decora só a cessação, ou só a suspensão, cuidado para não confundir entre elas, ver a melhor maneira, mas tem que saber. Suspensão do auxílio reclusão, artigo 391 da instrução normativa. Dependente deixar de apresentar atestado trimestral, firmado pela autoridade de competência para prova, o segurado permanece em regime fechado. Então, lembra que eu falei para vocês? Tem que ter essa prova, né? O dependente, ele tem que apresentar a prova de permanência carcerária, que esse segurado ainda está recolhido em prisão, que esse segurado ainda está preso. Então, ele tem que apresentar essa prova trimestral, 90 dias. Se ele deixar, o benefício vai ser suspenso. Outra forma de suspender o benefício é o segurado possuir vínculo empregatício
empregado doméstico, avulso ou contribuinte individual, exceto 12 meses sem contribuir, que eu falei pra você. Então, se esse segurado ele trabalha, aqui não fala facultativo, fica, ó, presta bem atenção. Então, se esse segurado ele trabalha, ele tem ali renda como empregado doméstico, como trabalhador avulso, contribuinte individual, se ele trabalha, tá? Se ele ofere renda, também não gera direito, suspende aí o auxílio reclusão, exceto 12 meses sem contribuir, que a gente já viu agora há pouco. Opção de receber o salário maternidade, quando, né, a opção ali, ela optou por salário maternidade. Antes de 2019, tinha opção também de optar pelo auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença. Também, se optou, não tem direito, é claro, suspende o auxílio reclusão. O 2, o 3 e o 4, o benefício será restabelecido respectivamente no dia posterior à cessação do auxílio por incapacidade temporária. Cessou o auxílio por incapacidade temporária, já reativa aí o auxílio reclusão, de forma automática, é o que tá falando aqui. Atividade remunerada que contribuir na condição de facultativa em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta a perda do direito aos dependentes. Como eu falei para vocês, observa as classes aqui de dependentes que está requerendo um artigo. Se for segurado facultativo, tá tudo bem. Ele pode contribuir como facultativo que não gera a suspensão. Estamos falando aqui do quê? Suspensão do auxílio reclusão. Agora a gente vai falar também do auxílio reclusão, artigo 392 da instrução normativa, só que as hipóteses de cessação. Esses que a gente falou, decora, suspensão. Agora vamos para a cessação do auxílio reclusão. Pela progressão do regime de cumprimento de pena. Observar sempre o fato gerador, mas sim, progrediu o regime de pena, lembra que eu falei pra você? De aberto para semiaberto, de fechado para semiaberto ou aberto, ele vai cessar o auxílio reclusão para os dependentes, né? A partir de 18 de 1 de 2019, quando progrediu para semiaberto ou aberto. A data da soltura ou livramento condicional. Então, foi solto, teve ali a data da soltura, a data do livramento condicional, é claro, vai cessar o auxílio reclusão. Pela fuga do recluso, o recluso fugiu, cessa, cuidado com isso. Então, a fuga do recluso, a fuga do segurado, gera cessação do auxílio reclusão, do benefício, e não suspensão, que a banca gosta de trocar, tá, os termos. Se o segurado, ainda que privado de sua liberdade ou recluso, passar a receber aposentadoria, claro, se ele tem direito à aposentadoria, ele requeriu a aposentadoria, ele vai gerar o quê? A cessação do auxílio reclusão. Pela adoção para o filho adotado, que receber auxílio reclusão dos pais biológicos. O filho, ele estava recebendo auxílio reclusão, porém agora ele tem uma nova família, ele foi adotado, né? Então ele tem um novo pai, uma nova mãe, logo vai cessar esse auxílio reclusão que ele recebia. Com a extinção da última cota, tem vários filhos recebendo, mais esposa ali, várias pessoas recebendo. Cessou a última cota, completou 21 anos ali, ou acabou a invalidez, que a gente vai ver, é espécie de cessação também, aí vai cessar. Alcançar 21 anos. Então, o filho, o irmão, que alcançou 21 anos, cessa o auxílio reclusão. Era inválido, cessou a invalidez. Mas como assim, Andressa? Deixou de ser inválido, fez um tratamento, alguma coisa, não é mais inválido. Cessa o auxílio reclusão. Decurso do prazo para o cônjuge e companheira. Então, o que é isso? Prazo lá, para que vai receber o benefício, para o cônjuge e companheiro tem, tá? Igual lá da pensão por morte, tabelinha. Aí, terminou esse prazo, também vai cessar o auxílio reclusão. E te dá pensão alimentícia. O ex-cônjuge que recebe pensão alimentícia, ex-companheiro ou ex-cônjuge, recebe pensão alimentícia pela cessação aí da data limite fixada na sentença. Geralmente o juiz fixa ali na sentença a data limite que tem que receber essa pensão alimentícia, aí também vai cessar. Nova captura, regressão de regime, a gente sabe, novo fato gerador, como eu já havia comentado com vocês. Período de atividade dentro do período de fuga. Esse período de atividade, ele tá lá, por exemplo, ele fugiu, o segurado fugiu, mas ele tá trabalhando, esse trabalho que tá trabalhando registrado, claro, tem vínculo lá no CNIS, logo vai juntar isso aí para quê? Para manter a qualidade de segurado para os dependentes, se ele for capturado, poder receber o auxílio reclusão, né? Para manter a qualidade de segurado dele.
fuga, livramento condicional, cumprimento de regime aberto, semiaberto, será considerado para verificação de manutenção da qualidade segurado, como eu falei. Vedado concessão de auxílio reclusão, cuja data de entrada do requerimento seja posterior à altura do segurado. Bom, se o requerente demorar, dormir no ponto, digamos assim, o dependente, ele não pedir, não der a entrada no auxílio reclusão e o preso já foi solto, desculpa, o preso já foi solto, já foi livre, já tá em livramento condicional, esse dependente não vai ter direito ao auxílio reclusão, tá bom? Então são essas minúcias aí, detalhes do auxílio reclusão. Deixe para mim nos comentários o que você achou do vídeo, qual vídeo você quer que eu traga aqui, sugestões de novos vídeos. Para mim o like aí para ajudar o crescimento do canal, se inscreve, ativa o sininho que é super importante para você receber o novo vídeo, né? Todas as terças estou trazendo às 12 horas, todas as terças-feiras às 12 horas, vídeo novo no canal. Então deixa aí para mim, me acompanhe lá no Instagram também, venha estudar comigo. Beijão!